Olá pessoal, aqui é o professor Célio Tibes do canal Servidor Direito e hoje vamos falar sobre mais um assunto polêmico que acaba de acontecer no Instituto Federal do Paraná. Foi identificado um símbolo maçônico, um monumento grande de concreto instalado no prédio público oficial da nova reitoria do IFPR. O monumento, como você pode ver nas imagens, está bem em frente ao estacionamento, na parte central, na parte que é a entrada do prédio e representa o símbolo universal da maçonaria. A gente vai comentar sobre isso, sobre essa irregularidade, é pacífico que é uma irregularidade, e até agora estamos sem compreender como isso pode estar acontecendo no Instituto Federal do Paraná. É isso mesmo, a reitoria está praticando um ato ilegal e inconstitucional. Agora vamos entender primeiro o conceito de maçonaria. Maçonaria é uma forma reduzida e usual de franco-maçonaria. E neste vídeo não estamos de forma alguma falando contra a maçonaria. É uma irmandade filosófica, filantrópica, progressista, discreta e de caráter universal. E os membros buscam humanismo, princípio da liberdade, fraternidade e coisas parecidas. Tem uma natureza secreta, é reconhecida pela prática de projetos sociais, onde raramente aparecem e nem se identificam, e são conhecidos por essa descrição como um princípio, inclusive, do agir maçônico. Por isso, assusta ver o símbolo da maçonaria na porta de entrada da reitoria do IFPR. Isso, com certeza, não conta com o apoio nem com a iniciativa da própria maçonaria como instituição. Provavelmente, um maçom vaidoso e tresloucado tomou essa iniciativa ridícula de instalar um monumento da maçonaria dentro de um prédio público. Mas o que assusta mais ainda é o que está por trás desse ato reprovável. Provavelmente é a tentativa de fazer a propaganda dos gestores, que são declaradamente maçons, e que se ufanam de pertencer a uma classe de poder socioeconômico. Provavelmente essas pessoas utilizando essas relações e referências para propósitos pessoais e clara publicidade individual. No FPR, nós temos informações seguras de que o reitor é maçom. Nas minhas investigações eu descobri que ele é membro maçônico da loja Divino Mestre de Umuarama e se encontra licenciado por período indeterminado. Na linguagem maçônica, ele é um irmão adormecido. Mas mesmo assim, parece que mantém relações estreitas com diversos maçons em boas posições. Aliás, alguns pró-reitores ligados ao reitor também são maçons, além de outros integrantes do gabinete e até diretores gerais. E como os cargos de gestão do IFPR são indicados pelo reitor livremente, numa relação de confiança, nota-se que se encontra praticamente uma mini confraria dentro da gestão do IFPR. Agora veja, não há nenhum problema que os gestores sejam maçons, Rosa Cruz, ateus, católicos, evangélicos, rotarianos, seja o que for. Essas classificações grupais ou religiosas devem ocorrer na esfera privada e nunca mescladas à coisa pública. Ao que parece, suspeita-se que tem gente querendo tentar garantir a nomeação no MEC, com esforço político, e usar o IFPR como trampolim para uma futura candidatura a deputado. Será? Se você olhar as redes sociais de membros do gabinete, você vai ver inúmeras reuniões políticas e com políticos dos últimos meses, o que é impressionante. As fotos são publicadas com grande orgulho e alvoroço. E, bem, eu posso dizer que aqui da minha parte não tem criança inocente. A gente sabe onde as pessoas querem chegar e onde almejam chegar. Portanto, a instituição e os servidores não devem ser subestimados. Mas voltemos ao caso do símbolo maçônico universal que está instalado na porta de entrada da reitoria. Esse símbolo que vemos aí na porta de entrada é o símbolo chamado universal da maçonaria, composto de um esquadro e um compasso, e é usado no mundo todo para identificar a maçonaria. Apesar de não ser uma religião, a maçonaria universal, regular ou tradicional, como é chamada, trabalha em suas liturgias e ensinamentos questões religiosas, independentemente do credo de cada maçom. Trabalha na loja, por exemplo, a referência a Deus sob a invocação do grande arquiteto do universo. É sob a simbologia que geralmente está na mesa central da loja com o livro sagrado, o esquadro e o compasso. Assim, a presença desse símbolo de concreto no órgão público, no prédio da União, que é a sede da reitoria de UFPR, e na porta de entrada, é um desrespeito tanto à maçonaria
quando e especialmente uma afronta aos princípios da administração pública. Se você analisar, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 37A, a administração pública direta e indireta e qualquer dos poderes da União, e aí se inclui o Instituto Federal, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no parágrafo 1º temos que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas, deverá ter conteúdo educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de autoridades ou servidores públicos. A lei é clara e proíbe a relação entre publicidade e promoção pessoal. Então, o Instituto não pode fazer propaganda que tenha a ver com questões pessoais. E a Constituição, como eu já disse, consagrou o princípio da publicidade dos atos administrativos como requisito de eficácia, devendo ser respeitado e executado dentro dos parâmetros da moralidade e da impessoalidade, porque de outra forma atenta contra os princípios da administração e incorre em improbidade administrativa pela desonestidade, pela parcialidade, pela ilegalidade, pela deslealdade às instituições. Isso ocorre sempre que uma propaganda ou que um símbolo é usado de forma inadequada. O artigo 37 da Constituição marca claramente, como eu já disse, que deve ter sempre caráter educativo ou informativo ou orientação, e nunca o uso de símbolos particulares, de símbolos de instituições outras, privadas, como é o caso da maçonaria, dentro do órgão público. A promoção pessoal do agente público se origina como um desvirtuamento do caráter que deve ter a publicidade dos atos administrativos. É uma forma aí de homenagem e exaltação do próprio agente público, dos seus interesses. Esse desvirtuamento, ele fatalmente, ele leva à improbidade administrativa, nos próprios termos que a gente já viu da Constituição Federal. Se você observar um exemplo recente de superexposição do reitor, foi a publicação em destaque da foto dele no livro coletivo dos 10 anos do FPR. Isso foi irregular. Não é um livro privado, nem um livro individual, pior ainda, foi pago com dinheiro público, e o reitor se auto-intitulou organizador para poder aparecer na capa e em destaque, aproveitando para publicar a sua foto. E só não enxerga quem é cego. Então, esse ato de instalar um símbolo maçônico na reitoria, um verdadeiro monumento, como a gente vê nas fotos, é irregular e mostra por parte dos gestores a quebra da impessoalidade e de outros princípios da administração pública e se configura numa improbidade administrativa. E olha, mesmo do ponto de vista da maçonaria, isso pode ser visto como irregularidade. Eu fiz uma pesquisa no direito maçônico e no Código Disciplinar Maçônico, porque é uma instituição que também tem suas regras, e temos no artigo 22 que consideram-se coautores os maçons de qualquer modo que concorrerem para o ato indisciplinar por ação ou omissão. E isso pode-se dizer que o reitor é responsável se tiver autorizado ou mandado colocar, como se não tiver mandado retirar e se tiver permitido. O artigo 49 ainda diz que podem ser suspensos os direitos maçônicos àquele que se comportar com falta de decoro no meio maçônico ou no mundo profano, como eles chamam o mundo fora da maçonaria. Aquele que pratica atos atentatórios à moral, aos bons costumes ou a práticas que sejam reprovadas pela maçonaria. E a maçonaria reprova a utilização dos seus símbolos em órgãos públicos ou para a promoção pessoal. Aí está caracterizada uma irregularidade forte em relação à prática dos maçons que estão na gestão do IFPR. Sem falar que no Brasil temos uma posição laica, tanto para a liberdade de crença quanto ideologia. Não podemos, dentro de uma instituição pública, colocar símbolos que representam organizações privadas, organizações religiosas, organizações secretas. Nada disso é permitido dentro de um órgão público e nunca, em hipótese alguma, poderia ter sido feita. A liberdade está, e muitas vezes, não permitir a manifestação apenas de um lado, ou apenas de algumas características, ou a adoção apenas de alguma bandeira ou de alguma religião, como se fosse o padrão e o modelo para todos os demais. A democracia e o respeito a essa diversidade se manifesta também como um princípio da administração pública. E para finalizar, o que dizer da gestão atual do FPR, que nos assombra sempre com novas irregularidades,
e a gente se pergunta o que se passa na cabeça dessas pessoas. Qual o nível de arrogância e prepotência de um gestor que pode levar uma pessoa, um servidor que ocupa um cargo de poder transitório, a se encastelar, a antropomorfizar-se como um semideus da gestão e cometer atos ilegais e arbitrários, como temos visto aí dos concursos, proibição e censura na internet para os servidores, e tantas outras situações? A resposta, claramente, é você quem dá e também a justiça. Nós informamos aqui do canal Servidor Direito que já tomamos algumas iniciativas, já informamos o Ministério Público Federal sobre essa irregularidade e também estamos informando o Ministério Público Maçônico para que tomem providências em relação a essa irregularidade que está acontecendo no Instituto Federal. As coisas não podem ser dessa forma, a coisa pública não pode ser misturada com a coisa privada. E nas fotos que você viu, eu vou mostrar novamente, observe uma questão interessante. Observe as cores com as quais está pintado o prédio da reitoria, o novo prédio da reitoria. Está pintado de azul, não está pintado com a cor verde, que é a cor dos institutos federais. E o reitor, na sua campanha para reitor agora, que aconteceu alguns meses atrás, qual a cor que ele usou? Azul. Mais uma vez, a confusão da coisa pública com a coisa privada, imprimindo a característica pessoal até da própria campanha, na escolha até das cores das paredes do prédio público. É imperioso e imperativo que a Justiça tome providências em relação a tudo isso que está acontecendo no Instituto Federal. Inscreva-se no canal para você receber novas notificações e agradeço que você nos tenha ouvido e participado até aqui. Obrigado.